Nós queremos saudar a todos que estão conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, lhes dar as boas-vindas, dizer que a nossa igreja os recebe, os acolhe, aos que nos visitam, de todo o coração. E o nosso desejo é que a sua presença entre nós seja recompensada pela atuação poderosa de Deus na sua vida e no seu coração. Estamos reunidos nesta noite com o propósito de prestar culto ao nosso Deus, honrá-lo e glorificá-lo. Se os irmãos acompanharam com atenção a liturgia, perceberam que a liturgia se centra na pessoa do Senhor Jesus. Os hinos cantados, o hino que acabamos de ouvir, entoado pelo quarteto, as leituras bíblicas, elas se centram na pessoa do Senhor Jesus, o centro do nosso louvor e da nossa adoração, sempre. E particularmente também porque nós estamos fazendo esta série de mensagens no Evangelho de Marcos, que tem como objetivo chamar a nossa atenção para a pessoa do Senhor e Salvador Jesus. Vamos abrir, portanto, a nossa Bíblia nesse Evangelho, no capítulo 1, a partir do verso 14. Marcos 1, de 14 em diante. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos auxilie na exposição e na compreensão da sua palavra. Senhor, te damos graças, bendizemos o teu nome pela pessoa bendita do teu Filho Jesus. Ó Deus, te damos graças porque podemos crer nele, porque podemos gozar os benefícios dessa comunhão preciosa com ele. E, Senhor, mesmo que nós não o vejamos agora, mas crendo nele, nós nos alegramos com alegria indizível e cheia de glória. Senhor, te bendizemos o nome porque tu o colocastes como capitão da nossa fé, o nosso Redentor, o nosso pastor, cuja voz nós queremos ouvir e seguir. Pedimos ao Senhor que tu exaltes o nome do teu Filho nesta noite mais uma vez. E que, Senhor, a leitura e a exposição dos atos poderosos do teu Filho aqui nesse mundo edifiquem o nosso coração, edifiquem a tua igreja e chamem pecadores à verdade e à fé que há em Cristo Jesus. Ó Deus, fala ao nosso coração. Sabemos que sem a tua graça e sem a ação do teu Espírito Santo, teremos apenas um discurso e uma exposição, mas nós queremos uma mensagem que venha de ti e que fale aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 14 em diante. Nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens no Evangelho de Marcos. Esse livro é a apresentação que Marcos, um dos cristãos que viveram no primeiro século, apresenta por escrito quanto ao testemunho que os apóstolos de Jesus Cristo deram a respeito dele. Marcos não era um apóstolo de Jesus. Existe alguma dúvida sobre se Marcos chegou a conhecer Jesus pessoalmente. Mas o que nós sabemos é que ele foi companheiro de Paulo a princípio, finalmente de Pedro e finalmente de Paulo outra vez. E que destes dois homens, de Paulo e de Pedro, ele ouviu as palavras do Evangelho. Ele aprendeu a respeito de Jesus. Diz a tradição da igreja que Marcos ouviu de Pedro o testemunho a respeito de Jesus e que o colocou por escrito. Daí, desde a antiguidade, a igreja anuncia que esse evangelho, que não traz o nome do seu autor, ele foi escrito por Marcos baseado no testemunho do apóstolo Pedro. Alguns chegam a dizer que, na verdade, deveria ser chamado o Evangelho de Pedro, porque é o testemunho de Pedro, que era testemunho ocular, que andou com Jesus, ele transmitiu para Marcos, e Marcos, sob a orientação do Espírito Santo, registrou de forma infalível, verdadeira e autoritativa esse testemunho. E o testemunho do livro todo do Evangelho de Marcos é esse, que Jesus de Nazaré, que foi morto, crucificado, sepultado, é o poderoso Filho de Deus, ele é o Messias, ele ressuscitou, ele vive. Marcos registra
as provas da ressurreição de Cristo e da sua identidade, que são exatamente os eventos, os fatos, o ensino de Jesus, as suas obras. O Evangelho não é uma biografia, mas, na verdade, ela é uma apresentação dos atos e das palavras do Senhor Jesus Cristo, conforme entendidos e registrados pelos apóstolos ou seus auxiliares, com o alvo de nos levar a crer em Jesus Cristo, com o alvo de nos levar a segui-lo, com o alvo de nos levar a obedecê-lo. Provavelmente Marcos escreveu este evangelho para os cristãos que moravam em Roma, no primeiro século, antes da destruição de Jerusalém, no fim da vida de Pedro em Roma. Alguns dizem que foi depois que Pedro morreu, quando Paulo ainda estava vivo, em meados da década de 60, que Marcos então escreve este evangelho para a igreja de Roma. Os romanos eram muito preocupados com o poder. Eles eram o império dominante daquela época. Eles eram os senhores do mundo. E para eles a ideia de um Messias fraco, um Messias que padeceu sob o poder do Império Romano, era absurda. Se ele era o Filho de Deus, como é que ele pôde padecer debaixo do poder do César? Marcos procura provar que esse Jesus que foi crucificado debaixo de Pôncio Pilatos, autoridade romana, na verdade, ele era o poderoso Filho de Deus, e que a sua morte e a sua crucificação faziam parte do plano de Deus, e que a sua ressurreição dentre os mortos o coloca numa posição acima de César e acima do Império Romano. Marcos faz isso não como Paulo faz, em prosa, historiando, discursando, colocando pensamentos, ideias e proposições, mas Marcos faz isso registrando os atos de Jesus, o que ele fez, as suas obras, os seus ensinos. E aí nós temos o Evangelho diante de nós. Na mensagem anterior, nós vimos o registro que Marcos fez de 3 eventos que antecederam o ministério público de Jesus. E o alvo de Marcos era mostrar como Deus autorizou Jesus de Nazaré e o capacitou para realizar a obra de redenção. Nós vimos como Marcos registrou o ministério de João Batista, o batismo de Jesus, a descida do Espírito Santo sobre Jesus, a voz do céu e a vitória de Cristo sobre Satanás no deserto. Agora, no texto que nós temos diante de nós, que leremos em seguida, Marcos registra o início do ministério público de Jesus na Galileia. E a ênfase de Marcos é na autoridade de Jesus. Nós vamos ler vários relatos e nós veremos que o foco de todos eles é na autoridade de Jesus Cristo, que demonstra que ele é o Filho de Deus. Vamos então ler vamos ler esses eventos que expõem a autoridade de Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus. O primeiro deles é o registro da pregação de Cristo, anunciando a chegada iminente do reino de Deus. Está aí nos versos 14 e 15, é o relato que se segue à tentação no deserto. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Sai de cena o precursor, que é João Batista, e entra em cena aquele que ele havia anunciado, aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Entra o Messias. E a mensagem de Jesus Cristo é radicalmente diferente da mensagem de João. Jesus anuncia a chegada do tão longamente esperado reino de Deus, esperado pelos judeus, anunciado pelos profetas. No Antigo Testamento nós encontramos as promessas de que Deus haveria de estabelecer o seu domínio nesse mundo, que o seu reino sobrepujaria os reinados desse mundo, e que os poderes contrários a Deus seriam derrotados, e que Deus haveria de mandar justiça, paz, gozo e bênção sobre a terra, e que o instrumento desse reino, esse reino celestial, reino dos céus, reino de Deus, seria o Messias. E agora Jesus anuncia aos judeus que esse reino tão longamente esperado chegou. Finalmente ele raiou no horizonte da humanidade perdida.
Jesus declara que as promessas feitas por Deus através dos profetas no Antigo Testamento acabam de se cumprir. O reino esperado finalmente está chegando. Está tão próximo que pelo arrependimento e pela fé as pessoas podem entrar nele. E assim Jesus, anunciando o cumprimento do tempo de Deus, notem aí no verso 15, o tempo está cumprido. O tempo aqui é o tempo de Deus. Chegou o momento de Deus cumprir as antigas promessas. O reino prometido está próximo. E para que você entre nele, é necessário que arrependa-se e creia no Evangelho, nas boas notícias de que Deus cumpriu as suas promessas. Chegou o tempo do cumprimento. Raia uma nova era na história da humanidade. Aquelas antigas promessas feitas a Davi, a Abraão, pelos profetas, elas agora atingem o seu cumprimento. O início do reino de Deus aqui nesse mundo é marcado pela chegada de Jesus e pela proclamação do Evangelho. O Senhor Jesus, portanto, na qualidade de pregador, anunciando o cumprimento das antigas promessas, a chegada do reino de Deus e conclamando as pessoas a que se arrependessem dos seus pecados e crescem nessas boas novas, o marcam como o Messias, como o Filho de Deus, como aquele esperado que haveria de trazer o domínio de Deus sobre toda a humanidade. Em segundo lugar, Marcos registra que não somente o Senhor Jesus anunciava a chegada iminente do reino na sua pessoa, mas ele também chamava estas pessoas a que se tornassem seus discípulos. Versos 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. O objetivo desse relato é mostrar a autoridade do Senhor Jesus de um outro ponto de vista. Se por um lado ele anuncia como Filho de Deus a chegada do reino longamente esperado, por outro ele tem autoridade para chamar as pessoas para serem suas seguidoras, chamar as pessoas para que sejam seus discípulos, chamar as pessoas para que creiam nele. E com autoridade ele tira as pessoas das suas obrigações, dos seus empregos e das suas atividades, e lhes promete transformá-las em algo melhor, em ministros e obreiros de Deus. A ênfase do texto é na obediência imediata que as pessoas davam a Jesus, com isso focalizando na autoridade da sua pessoa. Ele chamava e elas obedeciam, largavam as suas atividades, abandonavam o que estavam fazendo, deixavam para trás pai, mãe, família, emprego naquela situação e seguiam a Jesus, crendo e obedecendo, seguindo aquela promessa de que seriam feitas pescadores de homens. Queridos, notem como desta maneira o registro do Evangelho chama a nossa atenção para a singularidade de Jesus e a sua autoridade. Como ele se destacava de entre os rabinos, mestres, andarilhos, profetas daquela época. Ele mesmo anunciava a chegada do reino na sua pessoa e convidava as pessoas a vir após ela. Veja que ele não diz assim: sigam a Deus e vocês serão pescadores de homens. Ele diz: vem após mim. Ele se coloca como o centro da atenção, como sendo aquele que deve ser seguido, crido e obedecido. Não era assim que os profetas agiam. Os profetas chamavam as pessoas a que se arrependessem e crescem em Deus, e que se voltassem para Deus. Mas o Senhor Jesus, quando vem, ele diz para as pessoas não que elas creiam em Deus, muito embora, é claro, isso está implícito, mas a mensagem dele é: creiam em mim, sigam-me. E com isso ele se apresenta como o Messias, como o Salvador, aquele que é Senhor. Em seguida, Marcos registra também o poder de Cristo na expulsão de demônios. Veja aí do verso 21 a verso 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga.
Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vemos também aí no verso 34 o registro de que ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem era, e também no verso 39, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Qual foi o objetivo com o qual Marcos registrou esses confrontos de Jesus com pessoas endemoniadas e a consequente expulsão dos demônios daquelas pobres pessoas? O objetivo era mostrar a autoridade de Jesus sobre Satanás. Havia muitos exorcistas na época de Jesus. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 19, a história de 7 deles que tentaram expelir o demônio de um homem. Também lemos nos evangelhos que havia pessoas que estavam exorcizando demônios já usando o nome de Jesus. Os exorcismos naquela época eram feitos através de um ritual muito complicado. Levava dias às vezes. A pessoa possessa era trazida e os exorcistas profissionais, eles cortavam um pedaço da roupa da pessoa, uma mecha do cabelo e faziam poções mágicas. Tinham encantamentos que eram lidos. Recentemente, na década de 50, foi descoberta uma biblioteca inteira nas areias de Nag Hammadi, no Egito, contendo uma biblioteca gnóstica e contendo vários pergaminhos e encantamentos antigos, datando do 1º século, com fórmulas e encantamentos para se expelir demônios. Todo um ritual elaborado que era seguido no 1º século e também por alguns exorcistas judeus. E podia ou não funcionar. Havia casos em que se pegava um sapo, uma das coisas prescritas era pegar um sapo, cozinhá-lo em água quente, e quando estivesse quente, colocar na testa do endemoniado, para ver se com aquilo expelia os demônios. Havia toda uma sorte de rituais que eram seguidos pelos exorcistas daquela época. O que impressionou os judeus foi que Jesus, somente com a palavra, ele expelia os demônios. E os demônios reconheciam quem ele era, se prostravam diante dele. E pediam clemência e misericórdia. Não havia negociação entre os demônios e Jesus, dizendo assim: eu não saio, eu tenho direito a ficar aqui. Daqui ninguém me tira, é meu, vou lançar no inferno. Não tinha nada disso não, como a gente vê por aí. Mas a própria presença do Senhor Jesus já curvava os demônios. E eles não vinham questionar coisa nenhuma, vinham apenas pedir clemência. E o Senhor Jesus a todos expulsava. Essa é uma palavra interessante para aqueles que pretendem fazer as mesmas obras que Jesus fez, e maiores ainda, que dizem que são capazes de fazê-las. Vejam como o Senhor Jesus, vejam como os demônios se comportavam diante de Jesus. Tu és o Filho de Deus. Não havia questionamento, não havia barganha, não havia resistência. Era expulsão sumária apenas pela palavra. Não é à toa que as multidões se maravilhavam pelo que ele fazia. Com que objetivo o Senhor Jesus Cristo expelia demônios? É um fato curioso. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos... Eu não conheço nenhum caso no Antigo Testamento de uma possessão demoníaca. Talvez Saul, muito embora nos diga o texto de que um espírito mau o oprimia, não diz que ele era possesso. Mas a não ser desse caso duvidoso de Saul, nós não lemos no Antigo Testamento nenhum caso de possessão demoníaca explícita. Os profetas não encontraram casos assim. Mas basta Jesus pisar no solo da Galileia, imediatamente na sua presença, começam a aparecer endemoniados.
Alguns estudiosos dizem que a razão pela qual a quantidade enorme de pessoas possessas, de registro de possessões que nós encontramos nos evangelhos durante o ministério de Cristo, é exatamente porque foi a estratégia de Satanás para combater a encarnação. Quando o Filho de Deus encarnou, Satanás respondeu encarnando, tomando conta das pessoas, possuindo-as. Não é de admirar, portanto, que antes, no Antigo Testamento, você não tem registro de possessão. Quando o Filho de Deus pisa nesse mundo, ele não pode caminhar 10 passos que não encontra uma pessoa endemoniada. E depois, quando ele volta ao céu, você vê que no ministério dos apóstolos, no livro de Atos, já diminui. E, finalmente, nas cartas finais de Paulo não há mais registro, e na história da igreja isso desaparece ou então diminui tremendamente de intensidade a partir do século II, quando nós lemos no registro dos pais apostólicos. É claro que existe a possibilidade de possessão demoníaca hoje, mas nós devemos reconhecer que o período em que Jesus Cristo esteve nesse mundo foi um período distinto e um período especial. Era o próprio Filho de Deus aqui nesse mundo. E Satanás arregimentou todas as suas forças para vir contra ele. E eu penso que basta ver a história da redenção como um todo, e esse ponto meu vai ficar claro, que o pico ou o clímax maior dessa atividade demoníaca de possessão ocorre exatamente durante o ministério terreno de Jesus. Por que o Senhor Jesus expeliu demônios? É claro, por amor às pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Ele era cheio de compaixão dos oprimidos, dos doentes. A possessão demoníaca, de acordo com o Novo Testamento, traz sintomas terríveis, acarreta doenças, acarreta problemas mentais, mudança na vida das pessoas, isolamento, sofrimento terrível, destruição do corpo e da alma. E o Senhor Jesus, sem dúvida, se compadecia daquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, haviam sido tomadas pelos demônios. Curiosamente, nós não lemos no Novo Testamento nenhuma explicação de como é que aquela pessoa ficou endemoniada. Notaram isso? Leiam os evangelhos, é curioso. Nós temos vários casos de confrontos de Jesus com pessoas endemoniadas, mas em nenhum se diz por que é que aquela pessoa ficou endemoniada. E é claro que nós, porque somos curiosos, né, queremos uma razão para tudo, nós hoje em dia ficamos querendo descobrir também. E como a Bíblia não diz, a gente pergunta aos próprios demônios, né? Já viu gente fazendo isso? Por que é que você entrou nele? Por que é que você está aí, Satanás? Aí Satanás vai dizer por que é que entrou, né? A Bíblia não diz, então Satanás vai dizer. Não, entrei aqui porque é minha. Entrei aqui porque cometeu um pecado. Entrei aqui por isso, por isso, por isso, por isso. Bom, eu prefiro ficar com a Escritura. A Bíblia não demonstra menor interesse em saber por que é que as pessoas ficam endemoniadas. Porque o propósito da Bíblia em narrar os exorcismos não é nos dar um manual para que nós saiamos fazendo a mesma coisa, mas para comprovar a autoridade do Filho de Deus. Ele não perguntava por que é que está aí, de onde vem, para onde vai. Ele dizia simplesmente, sai, e saía. E qual é o plano, então, e o propósito da Escritura em fazer isso? É mostrar exatamente esse ponto que nós temos dito, que o reino de Deus havia chegado, que o reino de Deus estava raiando, e que, portanto, as trevas tinham que recuar. Ou, usando as palavras do próprio Jesus, ele estava amarrando o valente. Ele amarrou o valente, aliás, no deserto, ao vencê-lo, e agora estava despojando a sua casa. Estava arrebatando das suas mãos aquelas pessoas. Como eu disse na mensagem anterior, quando você vira assim no plástico de um carro, está amarrado, teologia boa. Está amarrado há 2000 anos. Quando o Filho de Deus pisou nesse mundo. E ele começou então a sua obra de inexoravelmente expelir Satanás desse mundo. Obra que ele continua a fazer hoje, mas já com a vitória assegurada. O objetivo desses exorcismos, além da compaixão de Cristo pelas pessoas, é mostrar sua autoridade como Filho de Deus. O reino de Deus está presente. E à medida que o reino de Deus avança, Satanás tem que receder, ele tem que recuar, ele tem que ceder espaço. Essa é a mensagem dos registros desses exorcismos que nós temos aqui no
no Evangelho de Marcos. A autoridade do Senhor Jesus em fazer isso causava espanto, como nós vemos aí no verso 29, ao ponto de que sua fama corria célere, verso 27, sua fama corria célere, verso 28, por toda a Galiléia, por toda aquela região. Meus irmãos, nunca houve ninguém com a autoridade do Senhor Jesus. Nunca houve ninguém que pudesse fazer os sinais que ele fez. Note como Marcos em seguida registra a sua autoridade através do poder de curar as doenças, 29 a 34. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Veja o objetivo do relato da Escritura, ao narrar essas curas extraordinárias. Primeiro, a cura da sogra de Simão. Em seguida, no verso 32, nós lemos como o Senhor Jesus curou todos os enfermos e endemoniados. Verso 34, curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Tal nunca se viu em Israel. O propósito destes milagres é o mesmo dos exorcismos, do anúncio e da convocação para o discipulado. É mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias esperado, que Ele é Deus entre nós, que Deus visitou esse planeta, Ele tomou a forma humana. Jesus era homem, 100% homem, mas Ele era 100% Deus. E o propósito do Evangelho é fazer com que nós creiamos nisso, que nós o vejamos como Ele é, em sua plena autoridade e o seu poder. Meus irmãos, não há ninguém como Jesus. Eu sei que há hoje pessoas que, interpretando erroneamente o Evangelho de João, pensam que podem fazer os mesmos milagres que Jesus fez e coisas maiores, como se Jesus com aquelas palavras estivesse se referindo aos seus sinais. Mas basta que nós comparemos o que o Senhor Jesus Cristo fez com as obras daqueles que hoje supostamente são os seus seguidores em termos de poderes miraculosos. E logo a diferença ficará clara entre a autoridade de Jesus na expulsão de demônios e na cura da doença e o que se faz por estas pessoas, levando às vezes crentes bem-intencionados, crentes sinceros, por caminhos que não são caminhos da Escritura, se aproveitando da boa-fé do nosso povo, explorando a credulidade e a ingenuidade de muitos de nós. Nunca houve ninguém e nem haverá que faça as mesmas obras do Senhor Jesus ou mais do que elas. O Senhor Jesus não se referia aos seus milagres, mas no contexto se refere, e nós quando olhamos em geral, nós veremos como as obras a que ele se refere é a sua obra de reunir o povo de Deus. Dessa forma, Pedro, no único sermão, fez mais do que Jesus fez em 3 anos. Pedro pregou um sermão e 3.000 se converteram. Jesus pregou 3 anos e no final tinha 12 discípulos, um traidor, outro negou, o resto abandonou. Sem dúvida nenhuma, a igreja hoje está fazendo mais do que o Senhor Jesus Cristo fez, nesse sentido. Mas os milagres de Jesus são especiais. Ninguém teve tal autoridade e ninguém teve tal poder. A sua autoridade sobre o mal, sobre as doenças, tudo isso mostravam que o reino de Deus havia chegado. E finalmente, do verso 35 a 39, Marcos nos mostra a fonte da autoridade e do poder de Jesus, bem como da sua paixão pelas pessoas. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. E tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios.
Aqui nós temos a fonte de autoridade e de poder do Senhor Jesus. Nós vimos como o Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo, que veio sobre ele e o capacitou para esse ministério. Mas ele diariamente tomava tempo para estar com o Pai Celestial. Lemos aí no verso 35 que ele se levantava à alta madrugada, ia para um lugar deserto e ali orava. Nós podemos perguntar por que é que ele fazia isso. De todos os homens, quem menos precisava orar era Jesus, porque ele era perfeito, ele não tinha pecado, foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, era pleno do Espírito de Deus, tinha esse poder e essa autoridade extraordinários. Entretanto, como eu disse, Jesus era 100% homem, era sujeito a tentações, ele era cercado por dificuldades, o diabo o perseguia continuamente. Diariamente o Senhor Jesus reservava tempo para estar na presença do Pai Celestial. Dessa maneira renovava o seu poder e a sua autoridade e o foco. Note que quando os discípulos vieram dizer, todos te procuram. Ele disse, não, mas eu quero ir para as aldeias e as cidades vizinhas para pregar o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. Ele não se deixou afastar da sua missão. O seu foco estava muito seguro e claro. E isso só era possível mediante comunhão diária com o Pai, recebendo cada vez e sempre aquela autoridade e poder necessários e também o foco e a compaixão pelas pessoas no seu ministério. Queridos, estes relatos que Marcos colocou aqui no seu Evangelho, eles têm como objetivo claro mostrar quem era Jesus, o seu poder e a sua autoridade. E nós então nos perguntamos o que é que o texto representa para nós hoje? O que é que o texto exige de nós hoje? Não é difícil ver o que é que o texto exigia dos primeiros leitores, que eram leitores romanos, vivendo lá em Roma, vivendo lá na capital do império, onde o poder era adorado, o César era adorado. O objetivo de Marcos inicial era dizer para aqueles crentes de Roma, o verdadeiro poder está nas mãos do Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro Senhor. Ele tem a verdadeira autoridade. É verdade que ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos, mas aquele que morreu em fraqueza, na verdade, ressuscitou em poder. Ele é o poderoso Filho de Deus. Eis aqui as suas obras que comprovam isso. Obras que foram testemunhadas pelos que andaram com ele. Mas o texto também nos desafia e nos chama hoje, primeiro, a que creiamos nesse testemunho. Eu não vi Jesus, você também não viu. Não vimos. Nenhum de nós andou com ele, ouviu as suas palavras, ouviu a sua voz, ouviu as suas obras. A nossa fé depende inteiramente do testemunho dos apóstolos, como está aqui registrado. E esse testemunho inspirado por Deus, fiel e verdadeiro, ele nos convida a que creiamos nele, que creiamos nesse registro, de que estas obras de fato aconteceram, que isso aqui não é invenção de homens, isso aqui não é criação de pessoas alucinadas, de loucos ou de mentirosos, mas é o registro fiel de obras que aconteceram, de eventos, de fatos que se passaram no primeiro século, lá em Israel, lá na Galileia, exatamente como estão aqui escritos. E que, portanto, a pessoa que realizou estas obras, que é Jesus de Nazaré, ele não é uma pessoa comum. Ele não é um líder de religião. Ele não é um filósofo. Ele não é um mago, um guru. Ele não é um espírito aperfeiçoado da sétima esfera, como dizem os espíritas. Não, não. Ele não é a reencarnação de algum sábio antigo. Ele é o poderoso, único Filho de Deus, que veio a este mundo com o objetivo de nos redimir dos nossos pecados e chamar pecadores ao arrependimento e à conversão. O objetivo do Evangelho, primeiro, é esse, que nós creiamos no testemunho que ele dá a respeito de Jesus de Nazaré. Queridos, é nesse sentido que nós não precisamos de milagres para crer. Eu sei que há muitas pessoas hoje que querem milagres para que possam crer no Evangelho. Todos os milagres que nós precisamos conhecer para que creiamos já estão registrados aqui. Estes milagres que estão aqui registrados, estes atos e estas obras aqui escritas, elas são suficientes para nos conduzir à fé em Cristo Jesus e nos fortalecer nela. Se você está esperando ver alguma coisa extraordinária, ter uma visão, ou sentir alguma coisa, eu quero lhe dizer nesta noite que tudo que você precisa para crer em Jesus,
como Senhor e Salvador está já aqui registrado. Essa foi a maneira que Deus achou para fazer com que a sua mensagem fosse anunciada ao mundo, através das Sagradas Escrituras. Aqui nós encontramos tudo o que é necessário. Os que se desviam por outros caminhos, querendo visões, revelações, experiências, eles acabam caindo em armadilhas perniciosas e trazem dano à sua própria alma. Não se satisfazem com a mensagem simples da Escritura, com o simples relato do Evangelho. Eles querem algo mais. Mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O simples Evangelho de Cristo, aqui registrado e exposto. O texto também nos anuncia que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está entre nós. O Messias já veio. Nós não estamos esperando um Messias ainda pela primeira vez. O nosso Salvador já veio a este mundo. O reino de Deus já foi inaugurado. E nós já estamos vivendo os últimos tempos. As grandes promessas já foram cumpridas e estão se cumprindo. Nós devemos prestar atenção a esse tom escatológico do Evangelho. Que os últimos dias já raiaram. Eles estão às portas. Que o Messias já veio. Deus já está reunindo o seu povo. O momento é urgente, a hora é agora. Deus está agindo entre nós, chamando o seu povo, reunindo a nova humanidade encabeçada por Jesus. O reino de Deus já chegou, ele está entre nós. Aguardamos apenas a sua consumação em plenitude, mas ele já foi inaugurado, ele já raiou no horizonte da humanidade. Esse texto também, em terceiro lugar, ele nos chama a nos colocarmos diante do Senhor Jesus, com todas as nossas angústias, as nossas dores, as nossas doenças e as nossas aflições. Nós podemos recorrer a Ele, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O seu poder não desvaneceu, o seu poder não diminuiu. Ele agora reina assentado à mão direita de Deus e lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. A Bíblia nos convida a crer não num Salvador que, após morto e ressurreto, perdeu completamente o seu poder e está distante de nós. Não, não. O Jesus que nós cremos e que nos é apresentado na Escritura, Ele é o mesmo. Ele continua poderoso, com autoridade e muito mais ainda. Entronizado à direita de Deus, tudo está debaixo dos seus pés e Ele pode todas as coisas. E a Bíblia nos convida a colocar diante dele nossas angústias, nossos problemas, nossos questionamentos, nossos pecados, nossas dificuldades, nossas tristezas. Esse é o convite do Evangelho. E por fim, o Evangelho nos convida a sermos discípulos desse homem. Ninguém pode ler a mensagem do Evangelho sem sentir que ali está embutido um poderoso apelo a que creiamos em Jesus e que o sigamos. Que o sirvamos aqui nesse mundo, que Ele seja o centro da nossa vida, da nossa atenção, que Ele seja o centro dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, que Ele tenha preeminência em nossa vida, que nós vivamos para a Sua glória, que Ele seja o nosso bendito Redentor e Senhor, que nós o entronizemos em nosso coração, recebendo-o como o Senhor que Ele é em nossas vidas. E eu quero concluir então essa exposição nesta noite, perguntando de que maneira nós podemos fazer isso. De que maneira nós podemos ter um relacionamento vivo, significativo com esse Cristo que nos é apresentado na Escritura. De que maneira nós podemos experimentar isso que Marcos aqui nos oferece, através do registro desses atos poderosos. Meus irmãos, nós encontraremos a Cristo nas páginas da Escritura, quando nós a lemos e ouvimos com fé. Foi isso que Deus determinou, que através do testemunho escrito, inspirado pelo Espírito Santo, dos apóstolos que viveram e estiveram com Jesus, nós possamos não somente ter comunhão com os apóstolos, crendo no que eles disseram, mas comunhão com o Pai e com o Filho, mediante o Espírito Santo. Você encontrará o Senhor Jesus nas páginas da Escritura Sagrada, em nenhum outro lugar. É aqui que Ele se revela e se oferece a nós como nosso Salvador. E nós nos aproximamos dEle pela oração, buscando com sinceridade, crendo nele, derramando diante dele as nossas necessidades. Mas há uma condição, para que tudo isso seja verdade. É aquela condição que ele mesmo impôs no verso 15, quando ele começou a pregar. Arrependei-vos e crede. O reino de Deus está próximo.
arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a condição que Deus nos impõe. Que nós primeiro nos arrependamos dos nossos pecados. Você quer conhecer a esse Jesus? Você quer provar do seu poder? Você quer ter um relacionamento significativo com Ele? Quer ter o perdão dos seus pecados? Quer ter graça para resolver os seus problemas? Quer encontrar misericórdia para as suas falhas? Quer encontrar amor, realização e satisfação que existe na pessoa do Senhor Jesus? Tudo isso Deus nos oferece no seu Filho, mas existe uma condição. Deus exige de nós que nós nos arrependamos. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, da dureza do nosso coração, da nossa indiferença, do nosso mundanismo, da nossa falta de cuidado, da transgressão dos seus mandamentos, do abandono da sua palavra, da negligência dos meios de graça, do virar as costas para Deus e quantas outras coisas que só Deus conhece, na verdade. Deus quer que nós nos arrependamos, que nós reconheçamos que temos pecado contra Ele, que nós abandonemos os nossos caminhos tortuosos, que nós nos voltemos para Ele em fé, arrependei-vos e crede, que nós abracemos este Evangelho sem titubear, sem reservas, sem fazer qualquer tipo de barganha com Deus, mas plenamente crendo na boa nova de que Deus nos ama e que Ele enviou seu Filho, e que seu Filho já veio, que o reino de Deus já raiou e que agora pelo arrependimento e pela fé nós entramos nesse reino e nos tornamos discípulos daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Como está você nesta noite? É você um discípulo desse homem? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você já o recebeu no seu coração como o Senhor da sua vida? Já trouxe diante dele os seus pecados? Já se humilhou diante dele? Já confessou diante dele? Ou faça isso hoje e você vai encontrar a mesma graça, misericórdia e perdão que Ele dispensou às pessoas ao seu redor há 2000 anos atrás, porque Ele é o mesmo. Vamos orar. Senhor Jesus, bendito seja o Teu nome. Senhor, nenhum de nós Te viu com estes olhos carnais, nenhum de nós Te ouviu com esses ouvidos de carne, nenhum de nós Te tocou. Nós cremos em Ti, pelo testemunho dos Teus servos, que Tu levantastes e chamastes, preparastes e inspirastes, e que registraram, Senhor, as Tuas palavras e as Tuas obras. Registro esse que permanece até hoje. Senhor, nós lutamos às vezes contra a nossa incredulidade. Nós lutamos às vezes, ó Senhor, com muitas dúvidas, questionamentos. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos quando nós vacilamos. Perdoa-nos quando nós nos inclinamos a outros deuses. Perdoa-nos, ó Senhor, quando nós não somos dignos de sermos Teus discípulos. Senhor, e se há alguém aqui nesta noite que deseja Te conhecer plenamente, que deseja experimentar essa comunhão preciosa contigo, que és Senhor dos céus e da terra, ó Senhor, concede pleno arrependimento, quebrantamento, mudança de caminho, quebrantamento de coração endurecido. E, Senhor, concede também a fé preciosa, plena, cristalina na Tua pessoa, no registro bíblico, Senhor. Senhor, restaura-nos plenamente a fé, o amor a Ti, o desejo de evangelizar, de testemunhar de Ti, de anunciar esse Evangelho a outras pessoas. Sacode-nos, ó Senhor, da nossa letargia e faz-nos discípulos verdadeiros, vibrantes desse Evangelho tão poderoso que transforma vidas, que vence o mal e vence todas as trevas. Ó Senhor Jesus, ouve a nossa oração por amor do Teu nome. Amém.